Boa noite para você que está chegando. Mais uma live. Todas as quintas-feiras eu tenho me proposto a contribuir de alguma forma nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, trazer conteúdos para que possam te ajudar nesse momento, né? Então, sejam bem-vindos aí. Boa noite. Vamos aguardar as pessoas entrarem. A Cíntia já entrou. Boa noite. Eu não sei se eu já vou aceitar a sua solicitação, Cíntia, se eu aguardo mais um pouco as pessoas irem entrando. Oi, tia Isabel. Olha aí a família, muito bem. Família tem que participar. Vládia, boa noite. Que bom ter você aqui na live. Maravilha. Vamos entrando, vamos chamando. Minha amiga Kelly, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Isso aí. Como eu disse, todas as quintas-feiras eu tenho me proposto a fazer uma live com conteúdos onde possa estar ajudando e contribuindo de alguma forma para que nesse momento nós possamos ter um pouquinho de leveza, um pouquinho de sanidade mental, um pouquinho de saúde em todos os aspectos, né? Para que a gente consiga lidar com os momentos que estamos passando. Momentos de tensão, momentos de tristeza, de angústia, ansiedade, descontrole com a comida às vezes, né? Então, a live de hoje ela vem para contribuir mais uma vez, e esse tema é muito importante porque com o isolamento, com o afastamento social, as relações, né, dentro de casa elas podem estar mais complicadas, e se você já vivia num relacionamento abusivo, pode ser que com o isolamento esteja pior ainda, né? E hoje eu estou aqui com essa camisa que faz parte de um movimento, né? De um grupo de amigos que começamos de uma maneira, 7 amigas, querendo comprar algumas máscaras para ajudar alguns profissionais de saúde em alguns postos. E hoje nós estamos com mais de 200 profissionais ajudando a Corrente do Bem. Então, em homenagem, né, a Corrente do Bem, a minha camisa hoje é para alertar e para nos fazer também nos mobilizar em função da pandemia, das pessoas que estão sofrendo aí e que precisam de apoio, de ajuda, com oxigênio, com cestas básicas, com materiais hospitalares, né, com remédios. Então, se você ainda não ajudou, estamos ainda arrecadando contribuições para a Corrente do Bem. Eu vou colocar a Cíntia aqui, enquanto isso a gente vai conversando, Cíntia. E aí as pessoas vão entrando. E as pessoas, os amigos, as amigas, para conversarmos. Oi, Cíntia! Tudo bem, Luciana? Tudo! Muito bom te ter aqui comigo nesse momento especial. Te agradeço imensamente a sua disponibilidade em tirar um tempinho aí do seu dia a dia, do corre-corre, muitos atendimentos, eu sei, para a gente poder ter esse bate-papo e poder contribuir um pouco, como eu disse, né, nesse momento de tão difícil para tantas pessoas, principalmente aqui em Manaus, a gente tem
graças a Deus as coisas estão melhores, mas foram momentos muito tensos, momentos muito angustiantes. E as lives elas vieram para trazer um pouquinho de leveza nesse momento, né? E aí esse tema, quando me pediram para falar nesse tema, eu falei, não tem outra pessoa para fazer essa live comigo que não seja a Cíntia, né? Então, Lu, muito obrigada mesmo. eu que te agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade. Tenho algumas satisfações, né, em estar aqui. Primeiro que é sempre uma satisfação estar com você, né? Você é uma grande parceira, uma pessoa que eu admiro demais pelo profissionalismo, pela competência. Então é sempre muito gostoso estar contigo. E segundo, né, a minha satisfação em estar aqui, você ter pensado em mim, porque de fato, Luciana, relacionamentos abusivos e compulsão alimentar são dois temas que infelizmente se cruzam. Sim. É bastante grande o número de pessoas que estão, sim, dentro de relacionamentos abusivos e acabam tendo um grande descontrole alimentar. Então, assim, quando você me fez o convite, eu falei, bora lá, vamos, vamos. Então, é uma honra estar aqui contigo. Não, eu que agradeço imensamente. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito proveitoso, muito gostoso esse nosso papo. E Com A certeza. Cíntia foi minha professora, e foi em 2017, o primeiro curso que eu fiz com a Cíntia. Então, tudo que eu sei de compulsão alimentar, tudo que eu trago no meu trabalho, é assim, tudo que eu aprendi mesmo com a Cíntia. A Cíntia é uma inspiração muito grande para mim na minha carreira profissional. E eu tenho, assim, vários momentos que eu consigo lembrar o quanto que você me contribuiu e me inspirou, né? Então, até naquela aula que eu fui, assim, fui olhada e observada em como atender alguém ao vivo, para todo mundo me olhando, mas foi um aprendizado enorme e a Cíntia me ajudou muito nisso. Então, assim, a nossa história vem de um tempinho aí e é muito legal essa troca. Cíntia, vamos lá. Vamos lá. Eu queria que você se apresentasse, Cíntia, né? Eu já Tá. falei um pouquinho de você na hora que eu fiz a chamadinha, né? Mas eu queria que Eu você acho se que você já apresentasse. falou tudo. Acho que não tem muito para falar, não, né? Eu sou psicóloga. Eu, nos últimos anos, eu venho com uma dedicação, eu diria, quase incansável para os transtornos alimentares, né? Comecei a ter uma presença maior na clínica de pessoas que queriam emagrecer, né? E na ocasião me buscaram, né, enquanto psicóloga, para olhar para as questões emocionais e psicológicas que dificultam bastante o emagrecimento. E aí, dentro, né, dessas oportunidades de estar todos os dias ali com pessoas que querem emagrecer, que têm as suas dificuldades, eu percebi o quanto é presente os episódios de compulsão alimentar. Né? Isso já faz alguns anos. Eu acabei me debruçando bastante em cima dessa temática, né? A compulsão alimentar, bulimia, anorexia um pouco menos. E hoje é o que eu digo, né? Eu durmo e acordo respirando compulsão alimentar, né? A minha prática clínica é bastante voltada para esse segmento, né? Então, dentro da perspectiva que hoje eu atuo, as pessoas elas chegam bastante até mim, sobretudo por conta do canal do YouTube. Para quem ainda não me conhece, né? Então, Cíntia Seabra no YouTube, você vai ver um monte de vídeos lá sobre compulsão, Vídeos emagrecimento, maravilhosos. ansiedade. Então, e as pessoas chegam, né? E as pessoas, assim, muito bacana, sabe, Luciana? Que as pessoas estão tomando consciência, e isso muito assim, me deixa feliz, que primeiramente a gente tem que olhar para essa relação com a comida. E aí o emagrecimento acontece. Aquele emagrecimento sustentável, Luciana, aquele emagrecimento, não estou falando do efeito sanfona, hein? Não é aquele emagreci e depois engordei tudo de novo. Não. Eu estou falando daquele emagrecimento que se mantém, que se sustenta, é uma mudança de dentro para fora. Então, essa relação com a comida, a gente tem que olhar para ela com a seriedade que esse tema merece. E é o que eu venho fazendo, é o que a gente vai bater um papo aqui agora.
Com certeza. E eu tenho percebido, Cíntia, que as pessoas estão cada vez mais conscientes disso, buscando menos aquele emagrecimento a qualquer custo e buscando mais essa melhor relação consigo mesma, melhor relação com a comida. E aí sim, como você disse, o emagrecimento definitivo ele vem, né? Sim, para você ter uma ideia, acho que meu primeiro vídeo sobre compulsão no YouTube, acredito que foi em 2014. Acho que foi 2014 ou 2015, acho que mais seguramente 2014. Naquela ocasião, Luciana, não tinham vídeos aqui no Brasil sobre compulsão alimentar. Olha que incrível, pela perspectiva da psicologia, né? Não tinha os vídeos que abordavam essa temática, eram vídeos de outros países. No Brasil, uma das primeiras pessoas a falar sobre compulsão alimentar no YouTube fui eu. Olha só. Então isso é muito legal. E aí eu fico muito contente, porque eu acho que assim, as pessoas estão tomando contato com essa realidade, estão tendo mais consciência, né? Que por trás do ganho de peso, a dificuldade de emagrecer, existem causas emocionais e psicológicas que dificultam demais ela atingir o objetivo que ela quer. Então, primeiramente, é a gente olhar para esse emocional, entender o funcionamento. E eu gosto de pensar que a gente tem que ter a nossa mente como uma aliada nesse processo. Porque senão vem aquela famosa sabotagem que todo mundo conhece bem, né? Exatamente. Tem que ser aliada e não inimiga, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí. Então, vamos entrar no nosso tema, né? Cíntia, a questão dos relacionamentos abusivos, né? Como que a gente poderia, assim, entender, né? Quem está nos ouvindo, nos assistindo e que vai assistir essa live depois, porque ela vai ficar salva no meu perfil, né? Como que ela pode identificar que ela está dentro de um relacionamento abusivo? Eu já ouvi de pessoas que depois de muito tempo, assim, a pessoa fala assim, mas eu não me dava conta de que eu estava num relacionamento abusivo, eu não tinha noção de que eu estava num relacionamento abusivo. Como é que essa pessoa pode ter essa consciência? Isso é mais comum do que você possa imaginar, Luciana. As pessoas, elas demoram muito para tomar consciência que elas estão dentro de um relacionamento abusivo ou um relacionamento tóxico, né? Isso. São similares aí. Sabe por quê? Porque, assim, na grande maioria das ocasiões, essa relação, quando ela começou, é uma relação que tinha muita magia, tinha muito encantamento, era uma relação, né, que o parceiro, né, que a pessoa parceira, então, eles davam uma atenção, né? Muito idealizado, né? Então tinha uma mágica, uma fantasia, tinha um romance muito desejado no ar, né? Geralmente tem uma coisa assim, né? O perfil do abusador, o abusador ele tem um envolvimento sedutor, que às vezes, né, assim... Cíntia? Oi? Ele é sedutor. Ele é sedutor, sim. Diferente do que as pessoas pensam naquele lobo mau. Não, ele é sedutor. Não, ele tem um perfil muito envolvente. Então, assim, você fala, nossa, essa pessoa é muito diferente do meu ex, da minha ex, né? Agora eu tirei a sorte grande. Então, pense bem, a pessoa ela tem essa ideia, só que de repente, pode ser que se case, pode ser que o relacionamento passe alguns meses e essa história se modifica, né? Essa história se modifica. E aí você começa a perceber que é uma pessoa controladora, sim, uma pessoa que muitas vezes ela dita uma regra, ela fala uma coisa e ainda fala assim, mas isso é para o seu bem. Sim. Eu gosto muito de você. Você não está me entendendo. Eu sou preocupado com você, né? Então, às vezes, pode ser aquele parceiro que diz assim... Uma super proteção, né? Exato, exato. Eu não quero que você use uma saia X. Eu não gosto que você use essa saia, ela está muito curta. Aí, digamos que a mulher, ela fala assim, mas eu vou usar... Aí, ela coloca a saia. Vão para uma festa. Aí, por acaso, né? Porque o abusador, ele interpreta as coisas de uma forma, ele envolve
que a pessoa abusada, ela chega a achar se ele não tem razão, chega a achar que ela está errada. Aí alguém assim, sei lá, por que olhou? Porque as pessoas, tá vendo? Eu te falei, você quer chamar atenção, você é teimosa. Aí a pessoa fica, puxa, será que ele não tem razão? Então, esse envolvimento, isso é muito discreto, Luciana. É uma coisa que deixa a pessoa em dúvida, né? O abusador, de alguma maneira, ele envolve tanto também que a pessoa abusada, ela se sente dependente dele. Sim. Né? Então, esse aspecto da dependência é muito forte. É Sim. muito forte. Depende dele por uma série de coisas. De modo que pensar em sair dessa relação, primeiro que era uma relação idealizada. Né? Então é difícil para a pessoa cair a ficha e falar, puxa, não é o que eu imaginava. Isso é um choque para ela, né? Como assim? Aquele homem, aquela mulher. Depois que tem esse envolvimento, essa dependência, né? Tem alguém ali que controla, tem alguém que dita muito as regras, que mina bastante a sua energia. Incapaz, né? Ela vai se vendo incapaz bastante. de ter uma vida sem aquela vida, aquela dependência daquela pessoa, né? E dependência, às vezes, em todos os sentidos, às vezes financeira, porque a tendência é falar, não, você não vai trabalhar, você vai ficar em casa, né? Eu quero você cuidando das crianças. Exatamente. Né? E aí ela vai vendo que aquilo é tudo muito... Nossa, é muito amor, né? É muito amor. Então, quando ele pede algo, não, eu tenho que fazer, porque ele me ama tanto, né? Eu preciso ceder, Ele cuida de mim, ele me protege, ele quer o meu bem, né? E o abusador, a pessoa abusadora, gosta sempre de frisar, olha, eu estou preocupado com você, eu quero o teu bem. Isso é quase uma constante, né? E essa dependência, né? Então é uma pessoa que é muito autocentrada, tá? Porque no final das contas, Luciana, eu vou te contar uma coisa, e todos que estão aqui conosco, o abusador é uma pessoa que tem muita insegurança, tem uma baixíssima autoestima. No fundo, né? É a pessoa que quer se bancar, quer, né, dentro de casa ali, mas é uma pessoa que tem uma autoestima muito ruim, Luciana. E ele acha que ele vai conseguir isso, né? Colocando o outro numa situação de inferioridade, né? De submissão, de inferioridade, né? Apontando o dedo para a pessoa e mostrando que ela é inadequada. Isso. Então, o que começa a acontecer? Essa pessoa, ela vai tendo a identidade dela cada vez mais, vai perdendo a identidade. Ela vai deixando de ser ela. Ela vai deixando, muitas vezes, de sair com amigas, de ir para os encontros familiares, né? Pode ser que essa pessoa comece até fazer algumas críticas aos próprios familiares, aos amigos mais próximos, porque ele quer deixar a pessoa ali dependente dele. Dependente. Né? E aí a pessoa, ela vai se distanciando da rede social dela. Sim. E com isso, ela vai ficando cada vez mais frágil, porque fica nessa bolha. Há uma grande importância quando a gente se relaciona, não é? A gente se relaciona, a gente conversa. Só que a pessoa abusada, ela evita fazer comentários, inclusive, do abusador. Ela tem vergonha, ou muitas vezes ela chega a achar, não, acho que é coisa da minha cabeça. Exatamente. Ela perde a noção da realidade, ela se desconecta da realidade. Né? Totalmente. Eu acho que isso que você está falando, assim, é muito perfeito, né? Ela começa a viver uma grande ilusão, só que é uma ilusão de muita dor, né? É uma bolha, mas tem muita dor, tem muito sofrimento, porque ela vai se distanciando cada vez mais da essência dela, né? Então tem alguém que fala, olha, eu gosto de você, eu te amo, eu cuido de você. Essa pessoa pode ser que é uma pessoa que morre de medo de rejeição, né? É uma pessoa que tem muito medo, e aí a gente necessidade de agradar, né?
né? Isso, aí a gente começa a falar, Luciana, da própria da compulsão alimentar, Sim, as né? características, né, Cíntia? Quais as características que uma pessoa que sofre de compulsão alimentar, que tem essa dificuldade com o peso e que elas são, de repente, características propícias, né, para um alvo, né, para Sim. um abusador? Sim. Bom, geralmente uma pessoa que, né, eu vou falar aqui, é claro que tem as suas exceções, né, mas tem algumas características que são bastante comuns, eu diria. Geralmente a pessoa que padece de compulsão alimentar é uma pessoa que já tem bastante dificuldade para se posicionar. É uma pessoa que, por conta de um nível de ansiedade talvez elevado, ela sempre fica imaginando, antecipando situações, né? Então, ela fica imaginando situações, e esses pensamentos, muitas vezes antecipados, do que pode acontecer, são sempre muito negativos, depreciativos, sempre muito envolvidos do medo, né? Então, ela tem medo de se colocar, ela tem um medo gigante da rejeição, ela Sim, tem uma dependência de aprovação, na maioria das vezes, exatamente porque ela tem uma autoestima já bem fragilizada, né? sim, Então, é uma pessoa que, na grande maioria das circunstâncias, ela já passa por cima de si, né? Ela ignora a si mesma, tem uma dificuldade de respeitar as próprias necessidades, né? Pode ser que é uma pessoa que trabalha demais, vive muito pela família, se doa, tem um sim, coração lindo, sabe, Luciana? Tem uma sim, energia de doação que hoje, inclusive, a gente vê em tempos atuais, que é até muito raro, né? Lamentavelmente, a gente vê o ser humano, né? Existe uma boa parcela que está tão egoísta, né? Mas a gente verdade. vê, por exemplo, um traço de uma energia de doação, né? Sim, Tão bonita, tão grandiosa, mas é aquela pessoa que carrega tudo nas costas, é uma tendência, né? sim, E aí, ela vai se deixando para o último plano. Ela vai ignorando a si mesma, as suas necessidades, passa por cima do que sente, né? sim, E aí pode ser que cai na mão de um abusador. sim, sim. E quando ela cai, né? Quando ela se envolve e de É repente uma tem teia, né? É é uma uma teia de aranha, teia, né? é uma teia, Porque assim, é tem quase esse invisível, encontro. né? É discreto, né? Porque assim, a gente começa a perceber os perfis como eles podem se encaixar. Né? Então, de repente, tem alguém que já passa por cima das próprias necessidades. Ela olha sempre para todo mundo. Sim, Né? Então, aquela pessoa que se mata no trabalho, que vive para os filhos, ela vai deixando ela para qualquer canto. Né? sim, exatamente. E, e aí ela Permissiva, né? Ela é não consegue pôr permissiva, limites, né? não consegue colocar limites, não consegue se posicionar, não consegue falar sobre as suas necessidades. E ela Agora, vai, Cíntia, sim, o que eu observo também? Eu vejo muito essas características na questão de lidar com os relacionamentos, certo? sim, Mas vejo muitas mulheres, às vezes muitas mulheres bem resolvidas profissionalmente, sim. mulheres que você vê e fala assim, não, essa mulher não tem problemas, né? Uhum, Dona de uhum. si, mas no aspecto emocional e de relacionamentos extremamente frágil, extremamente dependente, né? Dependente, dependente. Tanto que, assim, é bastante comum, né, essas mulheres serem reconhecidas até como fortonas, né? Sim, Elas são reconhecidas como fortonas, ela geralmente que ajuda todo mundo, mundo. ela que Aham, está sempre ali, né, disponível para as amigas, e sim. muitas vezes ela não reconhece as próprias necessidades, né? Ela vai dando conta. O fato dela não reconhecer as necessidades não quer dizer que ela não tenha necessidades, né? Ela Sim, tem uma fragilidade, tem um desconforto emocional ali, ela não sabe muito bem, às vezes, nem acessar isso, tem uma percepção clara, e é quando aham. muitas vezes a comida entra em cena, né? Aí.
Exatamente. A comida entra em cena para camuflar tudo isso. Para camuflar tudo isso, né? Então, Exatamente. assim, o relacionamento abusivo e a compulsão alimentar, eu gosto de pensar que sempre a compulsão alimentar, Luciana, tem uma função, né? Sim, A gente, sim, obviamente, olha para um descontrole alimentar e fala, nossa, é algo que faz mal. E sim. faz mal, a gente sabe, tanto fisicamente como psicologicamente, né? Um episódio de descontrole faz um estrago grandioso, né? Mas a compulsão, ela tem uma função. Ela está Uhum. cumprindo um papel. Né? Então, eu imagino, aquela pessoa que está dentro de uma relação, ela não enxerga a saída. Muitas vezes, essa consciência, como nós estamos falando aqui, demora para chegar. Uhum. Precisamos dizer também, Luciana, que não é tão fácil sair de um relacionamento abusivo. Sim, foi até uma pergunta que fizeram aqui. Me identifico muito com tudo isso. Como seria a primeira coisa para se livrar disso? A primeira coisa, eu acho que é você estabelecer a sua rede de contato, né? Porque às vezes a pessoa tem vergonha de falar, ela acha que é coisa da cabeça dela, ela já tem uma autoestima, talvez que está fragilizada. Quando essa pessoa, ela enfatiza que você não é boa, que você só faz errado, você não presta, você não consegue, você é fraca, só reforça uma sensação que já existe dentro dela. Então é como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça que vem e encaixa, não é? Sim. Então, assim, o que é importante que você que está aí conosco tenha consciência? Ninguém nesse mundo, na face da Terra, tem o direito de te maltratar, de te ofender, de minar a sua energia. Não existe, não deveria existir pessoas que têm esse tipo de comportamento. Portanto, eu enxergo, Luciana, que o melhor caminho, a primeira alternativa, eu acho que é você restabelecer a tua rede de contato, entendendo que quando você conversa, então, você consegue se abrir com uma amiga, com um familiar, com pessoas próximas a você, que você quer bem, que você confia, você vai se fortalecer. A tendência é que essas redes, elas deixem de existir. Incrivelmente, a pessoa abusada, ela sempre se vê muito sozinha. Ou ela até pode estar rodeada de pessoas, mas ela não abre a realidade dela. Ela não abre. Ela tem vergonha, ela acha que ela tem culpa sim, ela acha que ele no fundo é uma pessoa boa, ele é um bom pai, né? Ele traz dinheiro para casa. Ela tem os medos dela, né? Então, assim, aquele ditado é ruim com ele, pior sem ele. Aquela coisa assim também. A minha mãe sofreu isso a vida É, inteira, aguentou, né? E foi muito importante isso para minha família, minha mãe ter aguentado, então ela repete a história da repete. mãe, né? Exatamente, exatamente. Sim. Né? E em muitos contextos, a gente sabe que a nossa infância, a nossa adolescência, as experiências vivenciadas, elas deixam em nós marcas. Marcas. Então, a pessoa muitas vezes que é abusada, ela carrega na história dela experiências que ela viu uma tia, uma mãe, como você falou, viu alguém que passava pelo mesmo. E meio que Sim. se naturaliza isso. E aí é muito perigoso, né? Aí é muito perigoso porque você fica tão presa nessa bolha, você se vê fragilizada, você não consegue sair, e é difícil sair mesmo. Acho que a recomendação para quem pode, procure por terapia, né? Os psicólogos são profissionais especializados para te auxiliar nesse processo de você se libertar de uma relação abusiva. É um Sim. processo de libertação, né? Até porque De quando se você começa a perceber, né? sair, às vezes quando você começa a sair, o abusador ele vem e te envolve de novo. Uhum, uhum. De se perceber, porque ela
ela é tão voltada para esse outro, né? E aí eu vou até assim além, talvez a gente, inclusive, a gente está tendo participação assim de um amigo aqui, de um homem, né? Então não são só as mulheres que sofrem Não, abuso, de maneira né? nenhuma, não. Não é só dentro de casa, existem os abusos no trabalho, né? Sim, Em outros ambientes. exatamente. Inclusive, eu atendi uma moça que ela era médica, ela estava fazendo residência e o preceptor dela humilhava ela absurdamente por conta do peso. E tudo que ela fazia, ele falava, mas também, olha o seu tamanho, né? Olha, mas também, como que você vai fazer isso bem? Olha o seu tamanho. Então, assim, ela foi extremamente humilhada e abusada emocionalmente por conta do excesso de peso dela, e ele questionava a profissionalidade dela por questão do tamanho dela. Olha só, O que olha não tem só. absolutamente nada a Sentido ver. nenhum, não faz sentido nenhum, né? Em Então, absoluto. vai além, né? Veja, eu só consigo perceber, né, Luciana, o quanto é importante, como eu disse, ninguém tem o direito de te maltratar, uma relação de afeto, né, uma relação que começou uma relação amorosa, ou uma relação que seja uma relação profissional, ou uma relação de amizade, não dá o direito de ninguém apontar o dedo na tua cara e falar que você não está fazendo bem feito, que você não presta, que você não tem jeito, que você é incapaz, né? Toma cuidado para você não começar a achar que isso é comum, que isso é natural, né? Exatamente. Às Exatamente. vezes eu escuto também em sessões de terapia mulheres que geralmente são mulheres, né? Os homens também sofrem abuso, mas assim, em termos de percentual, é muito maior para as mulheres. Sim. Mulheres que dizem assim, mas isso não é comum, mas isso não é assim, mas como que é? Mas o homem não pode mandar? Ele não pode mandar? Mas não cabe ao homem mandar? Mas ele não está Ah, querendo me proteger, né? Então, assim, quando a gente começa a avançar na terapia, a pessoa vai tomando consciência, né, do quanto, por exemplo, ela está deixando de viver. Às vezes ela deixa de fazer as coisas que ela gosta, que ela tem prazer, aí ela fica muito em função dessa pessoa. E assim, o abusador, a pessoa abusadora, eu vou repetir algumas coisas que eu estou batendo na mesma tecla. Tem um envolvimento, tem uma sedução. Você se sente sempre assim, eu estou sendo cuidada, amparada, amada. Minha gente, não é um ato de amor ofender, xingar, menosprezar, depreciar você. A gente não pode achar que isso é um ato de amor, isso é desrespeito. uhum, uhum, exatamente. A Ana Amélia falou que algumas vezes estamos sendo abusados e não damos conta disso. E só depois de muita humilhação é que opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo, né? Mas parece que precisa, assim, chegar num nível tão grande para Sim. que acorde, consiga acordar, né? Diminui a pessoa no trabalho, né? Então você recebe uma promoção, você tem uma vitória, você alguma coisa acontece, não Isso, reconhece, né? O não não reconhece. reconhecimento é muito presente. Né? Não é mais do que obrigação tua. Não estou vendo nada demais nisso. Uhum, exatamente. Exatamente isso. Isso mesmo. E Cíntia, essa questão aí, né, desse abuso nos relacionamentos e a compulsão alimentar, né, e a dependência emocional, tá tudo no mesmo pacote, né? Tá tudo no mesmo pacote. Tá. Tá, porque exatamente, né? O que é dependência emocional? Você acaba tendo para si que você não vai dar conta de caminhar pela vida sem essa pessoa. Então, assim, como eu estava falando, né? A pessoa que geralmente tem ali o descontrole alimentar é uma pessoa que tem um nível alto de ansiedade. A ansiedade, eu gosto de dizer que moram três sentimentos na casa da ansiedade: o medo, a preocupação e a insegurança. Então, essa Sim. pessoa, ela é tão envolvida, ela sente que de algum modo tem alguém que está olhando
por ela, né? Se ela tiver problema ali com excesso de peso, dificuldade para emagrecer, ela começa a achar, né? Eu vou sair desse relacionamento, eu não vou arrumar mais ninguém. Ela começa a sentir uma série de medos, né? E o medo faz com que ela se mantenha onde ela está. Não, e às vezes ele fala assim, você vai conseguir quem, né? Quem vai te querer? Quem vai te querer, né? Você tá Exato. Você tá gorda. Exatamente. Né? Então ela pensa né? assim, Então, bom, deixa eu agarrar essa minha oportunidade aqui e vou ficar com ele. São falas bem depreciativas mesmo, né? Você não consegue, quando eu casei com você, você não era assim, enfim, é uma série de situações. E essa dependência emocional, então, assim, a pessoa, esse relacionamento precisa existir como se fosse o ar dela, né? Então, de novo aqui, o quanto é importante ela perceber e reconhecer as capacidades que ela tem e ter uma rede de apoio, né? Então, assim, se você tem a oportunidade, faça terapia, fale com alguma amiga querida, desabafe com alguém da família, abra essa situação com outras pessoas, porque as pessoas elas estão dispostas sempre a te ajudar, né? A gente sempre encontra alguém por perto que vai esticar a mão, né? E toma cuidado, se você tiver esse perfil de fortuna, eu dou conta, né? Toma cuidado, porque chega um momento, sabe, Luciana, que a pessoa abusada, ela pode falar assim, não, eu vou levar a vida aqui assim mesmo, eu dou conta. Né? Ela começa a achar que, ok, ele é assim, é o jeito dele, né? É o jeito dele. Tem ele tem coisas muito boas, né? Paga as contas, é aqui, é um bom pai, é o jeito dele. E ela começa, essa é a parte mais perigosa, Luciana. É quando a pessoa ela realmente é capturada e ela começa a achar que eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou aprender a conviver com isso. Sim. E aí a gente reforça aqui a dependência emocional. Sim. E aí é compulsão na certa, né, Cíntia? É quase que... É compulsão na certa. E aí você falou assim, me soou bastante essa coisa fortuna, né? E aí é preciso ser fortuna no corpo. Fortuna. Fortuna de tudo, né? Muito não é só bem. fortuna na vida. Então eu preciso estar fortuna mesmo para segurar. Exato. Exato, Luciana. Muito bem colocado, né? É uma fortuna mesmo, né? Eu dou conta de tudo. Eu acho que a gente, sabe, não tem problema nenhum se de repente você reconhecer que aquele castelo que você imaginava desmoronou. Não tem problema nenhum você recomeçar a tua vida. Não tem problema nenhum você pedir ajuda. Não tenha vergonha, não tenha vergonha, né? Não se permita ser mais abusada. Porque o abusador abusa porque tem alguém também que já se abusa. Você estando nessa relação, é você que está se abusando, né? Olha só, né? Eu estou me abusando quando eu estou dentro dessa relação com o abusador. Eu estou abusando de mim, né? Não faça isso com você não, sabe? A vida tá aí, gente, para receber amor de verdade, carinho, atenção, afeto, acolhimento, com muito respeito sempre. Com certeza. E eu acho que o caminho para tudo isso é realmente, né, ela entrar num processo de autoconhecimento, um processo de se entender, de se amar, de se priorizar e deixar de viver a vida desse outro, né, nessa vida de tentar agradar. E aí, como a demanda é tão grande para o outro, que ela não se entende, ela não se percebe, ela não entende ela não consegue perceber o que ela quer, o que ela gosta, o que faz sentido para ela, né? É uma grande desconexão, né? É uma grande desconexão de si, né? Porque fica nessa bolha, tem um mal-estar emocional constante, né? Então, eu escuto relatos assim que eu sei o jeito que ele bate a porta. Se ele chegou, bateu a porta de um jeito, eu já sei, lá vem, né? Quando ele olha de uma forma, então a pessoa está sempre numa tensão. A pessoa está sempre em alerta, né? E aí, falando da pandemia, né, Luciana? Com a restrição, o que acontece? Fica mais em contato.
Porque uma das rotas de fuga da pessoa abusada é ficar fora de casa. Então mete a cara no trabalho, pega as crianças, vai para o shopping, vai para um parque, vai para a casa da mãe no final de semana. Veio a pandemia, estamos em restrição, não podemos sair como antigamente. Home office, muitas vezes, né? Ambos dentro de casa, e aí? Você vai na cozinha, você esbarra, né? Você vai, sei lá, na sala, a pessoa tá ali. Então, assim, cutucar fica muito mais fácil e conviver com isso fica insuportável. É quando as pessoas comem em exagero, é quando a gente vê relatos e relatos de pessoas o quanto engordaram nessa pandemia, muitas pessoas com crise de ansiedade, pânico, uma depressão, né? Então é importante a gente reconhecer também que a pessoa abusada, ela pode depressão, crise de pânico, ansiedade, a própria compulsão alimentar, né? Então, é muito importante a gente perceber essa forma que a gente está vivendo e falar, pera lá, o primeiro passo é, eu quero sair disso. Eu não sei como, mas toma consciência, eu não quero mais essa vida para mim. Eu vou me tratar bem, né? Porque aquele que te trata mal tá aí, mas não te trate mal também, né? Não seja duas pessoas tratando mal. Cai fora, né? Vai pedir ajuda. Sim. Aí entra um ponto, você falou da questão do ambiente familiar, né? Dessa coisa do isolamento e da pandemia. Aí a Lívia fez a pergunta aqui, Cíntia, e quanto a relação de abuso é entre pai e mãe, né? Pais e filhos? E aí, nossa, eu já atendi muitos adolescentes, né? Que estão acima do peso e que são pais extremamente abusivos, são pais tóxicos mesmo, né? Sim. Há um sofrimento muito grande porque eles não conseguem ainda ter a sua autonomia. Sim, né? a independência, a autonomia. Sim. Exatamente. E aí entra o descontrole com a comida, né? Exatamente. Exatamente. Descontrole e não aí... são situações fáceis, né? A gente sabe que essas situações existem. Eu não sei a idade desse filho ou dessa filha, né, que tem pais que são abusivos, mas se for uma pessoa adulta, como você disse, crianças e adolescentes, muitas vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade para uma intervenção, porque essa criança ou adolescente não tem independência ainda, né? E nem a sua autonomia. Mas eu sempre penso o seguinte, Luciana, que o filho, muitas vezes, né, a filha, presta uma obediência aos pais, né? A questão da hierarquia mesmo, né? O respeito, a obediência. Porém, se você é uma pessoa já adulta, se você tem uma certa idade, até um adolescente mesmo, 15, 18 anos, eu acho que vale a pena sempre você reconhecer que ainda que sejam seus pais, você pode se posicionar. Né? Às vezes eu vejo essa coisa da obediência, adultos com 40, 50 anos que estão ainda ali e falam, eu não posso responder porque é meu pai, minha mãe, como se fosse uma criança de 10 anos de hoje. Né? Então, assim, eu acho que é um grande passo você reconhecer, ok, eu estou percebendo algo aqui que não está legal, está me tratando mal, é uma relação abusiva dos meus pais comigo, seja o pai, seja a mãe. Agora, se coloca, eu não estou falando que você vai explodir, que você vai xingar, que você vai se impor, mas você, se possível, se assim for, se distancie também. Né? A gente sabe, as mães narcisistas. Não, isso, mães narcisistas. Exatamente. Como são prejudiciais para o desenvolvimento de um adolescente, né? De uma criança. Né? E é isso que você falou. Se posicionar dentro de um respeito. Não precisa ser desrespeitoso, mas se posicionar. Não é? Se posicionar, estabelecer limites, né? Falar como você está se sentindo. Né? Eu acho que tem três aspectos que a gente traz aqui da comunicação não violenta, que é você falar como eu estou como você está se sentindo. Olha, eu estou me sentindo triste.
Isso. né? Eu necessito que você talvez não fale dessa forma comigo. Já faz um pedido, né? Então, é o teu sentimento, a tua necessidade, faça um pedido de maneira clara e objetiva. Esse pedido é Perfeito. limite, esse pedido é, olha, menos, por favor, e coloque como você se sente, né? Sim. Na grande maioria das situações, pode ser que você tenha êxito, sim. E se preciso for, se você puder, tenha distanciamento, né? Se você não mora na casa dos seus pais, às vezes a gente fica, né, essa culpa, né? Eu tenho que estar lá todos os dias, daí vai, é maltratado, volta mal, aí vai, tem um episódio de compulsão, né? Quantas pessoas, Luciana, que eu atendo, que elas têm episódios de compulsão alimentar exatamente depois que visitam os pais? Sim. E aí a gente tem que olhar a relação, né? O que que acontece nesse encontro, né? Sim. É. Porque a compulsão alimentar é um jeito de me entorpecer de uma realidade que dói. Eu quero me anestesiar. Muitas vezes a pessoa ela se vê de mãos atadas, igual dentro da relação com o abusador. Ela se vê de mãos atadas, ela não sabe como sair, está completamente fragilizada. Aquilo vai crescendo dentro dela. Comida. Comida. Quando eu como, eu esqueço de tudo, Cíntia. Eu desligo. Sim. E Cíntia, essa questão, esse relacionamento aí, né, de pais e filhos, e até entre casal, enfim, será que existe aí uma criança que foi abusada emocionalmente, uma criança que foi abandonada e isso se reproduz na vida adulta? Será que existe Essa essa correlação. ligação? Sim, pode existir sim, né? Tem alguns estudos, a literatura aponta que muitas pessoas, né, que exatamente estão dentro de relacionamentos tóxicos, dentro de situações bastante abusivas, são Uhum. pessoas que foram abusadas, né? Elas têm abusadas na infância e na adolescência, que é o que eu disse há pouco. Elas têm uma referência, né, que isso cabe, né? Que isso cabe, que isso pode acontecer. E Por muitas isso, vezes essa necessidade de agradar, essa insegurança, né? essa insegurança, essa necessidade de agradar. E a gente tem que lembrar aqui que esse relacionamento é um relacionamento que começou com amor. Talvez hoje as coisas estejam confusas, talvez você tenha raiva, talvez você tenha ódio, talvez é tudo muito confuso. Ao mesmo tempo, depois você fala, não consigo ficar sem ele, não consigo ficar sem ela, é o meu ar, né? Eu não consigo Sim, imaginar minha vida sem essa pessoa. Olha só o que ela fez, né? Tem aquelas lembranças dos momentos felizes, né? Vem com uma força muito grande. Só que a gente tem que reconhecer aqueles momentos felizes. Pode ser que tenha ficado há 3 anos atrás, 5 anos. Hoje o tempo passou e a pessoa ela se conecta até como uma negação da realidade, Lu, com aquilo que foi lá atrás atrás. e fica vivendo aquilo, né? E tem mais uma coisa: a pessoa abusada tem às vezes uma etapa nesse relacionamento que ela acha que ela vai salvar o outro, Ah, sim. né? Com Eu vou salvar o outro, certeza. Uhum, uhum. né? Então assim É, ela vira salvadora. exatamente, exatamente. Eu atendi uma moça que, nossa, a história é exatamente essa. Ela veio de uma família extremamente desestruturada e ela foi, né, meio que rejeitada, abandonada. E ela encontrou na família do namorado a família ideal para ela. Uhum, Só que um namorado com dependente, né, químico, uhum. usuário de droga, né, uma vida completamente assim desregrada, e ela vem para essa família salvar todos, querer salvar ele, salvar os pais que sofrem com esse abuso. E ela se vê completamente envolvida ali, realmente, que é a ideia de se salvar, né? E salvar o outro. É isso aí, é isso mesmo. Desista, né? O que eu tenho para dizer, desista. Se você está numa relação
abusiva, se você está se identificando aqui com o que a Luciana, eu estamos trazendo, desista de salvar o outro. A gente não salva ninguém. Se a pessoa não quiser se cuidar, se a pessoa não quiser mudar comportamento, se entender de uma forma diferente, você não vai conseguir isso. Você vai gastar sua energia e não vai dar em nada. Inclusive, a pessoa que, o abusador, né, a pessoa abusadora, é a pessoa que não quer nem saber de terapia. Né? Às vezes, eu fico falando, não vai. É aquele que mais vai resistir a vir para uma sessão de terapia. Não quer saber. A Isabel Cristina está falando aqui que codependência, né? Existe essa relação de dependência e codependência. Né? Assim, a codependência, né? Ela traz muito essa característica de querer salvar o outro. Né? Então, assim, são termos que eles se esbarram com muita facilidade. A gente está falando de dependência emocional, que é uma coisa, codependência, que é outra, e relacionamento abusivo. Né? Isso. Então, assim, a pessoa, o codependente, ele tem muito forte essa questão de salvar o outro. Sim. Né? A vida do outro é valiosa, ele se sente mais útil, né? Às vezes é aquela pessoa fortuna que eu falei, né? Que ela é a mulher fortuna, ela vai lá e quer salvar o outro. Agora, pode ser que esse outro aí é um abusador. Tá? Então, nem sempre uma pessoa que está numa relação de codependência, ela tem esses traços da relação abusiva tão forte como nós estamos falando aqui. É bem capaz que tenha, sim, mas talvez, né, pode ser uma codependência, porque para ela também, ela está tendo uma função nessa relação. Ela está se sentindo útil. Ela está percebendo o valor nela quando ela faz isso também. Né? Mas é um valor em mim fazendo pelo outro, não é um valor em mim porque eu estou fazendo por mim, que é muito diferente. E aí ela precisa desse abusador, ela precisa, às vezes, dessa bipolaridade, porque às vezes vem com isso, né? O abusador tem alguns diagnósticos, é bipolar, é isso, é aquilo, então ela precisa disso para que ela se mantenha na posição da salvadora, né? De todo modo, né, eu acho assim, o que é importante que as pessoas estão conosco tenham aqui uma consciência. Gente, os relacionamentos, a gente pode ter momentos que, né, assim, alguma coisa acontece, uma adversidade, perdeu o emprego, alguém está doente na família, uma situação financeira mais complicada, são situações pontuais. O que a gente espera e o que a gente preza é que os relacionamentos estabelecidos sejam afetivos, relações familiares, relações de amigos, relações profissionais, que essas relações elas sejam harmoniosas, que sejam relações pautadas sempre no respeito ao próximo. Né? Ninguém tem o direito de ser invasivo, ofensivo, de colocar o dedo na cara do outro. Né? Isso não é legal. A gente não pode naturalizar esse tipo de coisa. Então, as relações, elas devem ser estáveis, né? Tem um momento que você pode ter uma discussão, um conflito, mas algo pontual. Agora, isso que é recorrente, e quando você percebe que, assim, está ferindo a sua identidade, você está deixando de fazer coisas. Deixando de ser você, né? Deixando de ser você. A pessoa abusada chega uma hora que ela perde totalmente a identidade dela, né? Ela não usa mais a maquiagem que ela gosta, porque o abusador não gosta. Ela não vai nos lugares que ela costumava ir porque ele não quer. Aquelas determinadas pessoas que ela tinha um vínculo, uma simpatia, não quer que saia com aquelas pessoas. Aí, pera lá, né? Ele não reconhece nada que ela faz, não é mais do que sua obrigação. E quando você percebe, você está murchando. Nós temos uma vida, né? Perdendo o brilho. Sabe, a gente tem uma vida nas mãos. Começa comigo o meu autorrespeito. Eu não posso abusar de mim. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas se você está aqui, se você está assistindo essa live ao vivo ou depois, já que ela não vai estar gravada,
que você tenha consciência de pelo menos assim, eu quero sair dessa. Não sei como, Cintia, não sei, mas quero sair dessa. Vou procurar ajuda. Vou acionar minha rede. Amanhã eu vou conversar com aquela minha amiga. Eu vou falar com alguém aqui da minha família que eu gosto demais, que eu confio, vou pedir ajuda. Deixe de ser fortuna, abandone a ideia de ser a salvadora e se conecte com você. Vai encontrar o seu potencial. Uma coisa que eu sempre pergunto, sabe, Luciana? E eu vou deixar aqui a pergunta. O que de pior pode acontecer para você? Tá. Temos 5 minutinhos. Ótimo. O que de pior pode acontecer para você? Eu gosto de perguntar isso, sabe? Tá, o que de pior pode acontecer? Daí a pessoa fica... Ah, Cíntia, eu vou ficar triste, vou chorar um pouco. Ai, Cíntia, eu vou sentir falta dele. Ai, Cíntia... Aí a pessoa cai em si que o que de pior pode acontecer... Está acontecendo. Já está acontecendo. E o que vai acontecer não é pior do que o que já está acontecendo. E é quando ela se toca e fala, tá bom, eu vou sair da minha zona de conforto, mas eu vou em busca de uma coisa nova, né? Eu acho que, assim, se for para pensar em realmente entrar em contato com a dor, vai entrar em contato com a dor da mudança, sabe? Mude, é a dor da mudança, mas é a dor para mudança para um mundo melhor. Não se acostume com a dor que você está vivenciando. A pior coisa é você se acostumar com essa dor que você já está aí e que muito provavelmente você come em excesso, você está ganhando peso. Quanto mais você ganha peso, a tua autoestima fica mais minada, você pode estar deprimida, tendo crise de ansiedade, autoestima no chão. Isso não vale a pena, gente. Isso não vale a pena. Tem saída, Luciana. Tem saída. Com certeza. E tem recomeço. E tem recomeço. Com certeza. E a gente tem provas de várias mulheres que conseguiram sair dessa. Estão aí muito bem, né? Sim, isso é fantástico. A vida. Nossa, vários casos, né? Inclusive, né? Inclusive, assim, no YouTube mesmo, você encontra vídeos fantásticos de pessoas dando relatos, né? Sim. Falando e dando apoio, né? Tem uma corrente do bem aí de mulheres, né? Principalmente as mulheres, ajudando as outras a sair desse cenário de sofrimento. Exatamente. Isso mesmo. Cíntia. Passou rápido, né? Passou rápido. Muito obrigada. Isso é ótimo se a gente ficasse mais. Eu não sei se você está conseguindo ver os comentários. Tô sim. Tá? Eu não tô conseguindo ler todos que eu tô aqui conversando e aí não... Os comentários são assim, que tá maravilhoso. Que bom, são me alegro. Verdades, né? Os comentários são melhores assim possíveis e eu tenho certeza absoluta que quem está aqui nos ouvindo, quem vai ouvir essa live vai ter uma guinada aí na vida. E assim, né, Luciana, para quem estiver aqui, olha só, se você que está aqui, você tem uma amiga, você tem uma conhecida, alguém da sua família que está nesse contexto, você tem essa impressão, manda esse vídeo para ela, vai estar aqui, manda, gente. Às vezes essa ação tua que desperta alguém para uma realidade que ela merece. Tirar essa pessoa desse aprisionamento, desse cenário perturbador, né? Então a gente pode fazer isso. E quando eu aceitei, Luciana, esse convite, era exatamente com essa ideia, né? Às vezes a gente aqui, uma que passa para outra, que passa para outra, e a gente vai vivendo melhor. Vamos dar esse primeiro empurrão, né? Que esqueça não é esse empurrão que se acorda, menina, pra vida, né? Muito bom, bem. Cíntia. Muito obrigada mesmo. Um beijo para você. Muito obrigada, viu? Obrigada. Tchau. Tchau.